E aí, pessoal, nesse vídeo vamos fazer um comparativo, um leve comparativo entre o Bard, lançado recentemente pelo Google para utilização no Brasil, e o ChatGPT, que já vem há algum tempo liberado para o nosso uso. A ideia do vídeo não é dizer qual o melhor ou não, depende da situação. É bem provável que com o andar, com a maturidade do Bard, algumas coisas ele faça de repente melhor, outras o ChatGPT. Aqui no exemplo nós vamos fazer alguns testes em código mesmo, usando JavaScript e algumas outras coisas mais aleatórias. Então nós vamos perceber ali que, principalmente para o código, pelos exemplos que eu usei, né, de repente eu tivesse usado algum outro exemplo, o ChatGPT saiu um pouco melhor, mas dependendo em outro contexto, o Bard ter respostas mais efetivas. Então nossa ideia foi pedir códigos para eles mesmos, ir interagindo e copiar o código que ele forneceu e executar para ver, né, como que rodava, o que acontecia, quais os erros, né, sem corrigir, sem mexer, e voltando para ele sempre que um erro acontecia para que ele corrigisse. Então nós vamos mostrar isso na sequência, logo após a vinheta. E já deixamos o convite, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e se gostar do vídeo, deixe o like. Iniciando aqui, pessoal, estou aqui com o ChatGPT, foi o que saiu primeiro, né? Está há alguns meses para nós utilizarmos. Eu tenho utilizado bastante ele principalmente para dúvidas, alguma coisa rápida na área de desenvolvimento. A diferença dele para o Bard, que está disponível agora também para nós aqui no Brasil, vejo que eles são bem educados, né? Eu coloquei um boa noite. E se eu vim aqui no Bard e der um boa noite, é bem provável que ele também responda de forma cortês. Algumas diferenças principais, né? Que a versão gratuita do ChatGPT que eu estou aqui, ele tem uma base de conhecimento até 2021, mas ele tem uma limitação aí de datas. Então, depois dessa data, ele não conhece mais. Mas a versão paga já está vindo aí com a possibilidade, inclusive, de pesquisa na internet, coisa que nessa versão free da OpenAI aqui junto com a Microsoft ainda não está disponível. É bem provável que agora com o Bard chegando e o Bard consegue fazer pesquisas na internet, ele até nos mostra aqui pesquisas direto no Google, então ele já consegue fazer uma pesquisa mais atualizada que a versão free do ChatGPT. Eu imagino que a OpenAI vai acabar fazendo de repente alguma versão aí do ChatGPT 4, que é a versão que nós temos que pagar para usar e poder utilizar junto com o Bing e fazer pesquisa mais atualizadas, né? Mas o ChatGPT mesmo com a versão 2021 aí consegue ser bem eficiente. Percebi problemas em algumas questões de desenvolvimento quando nós temos atualizações, né, de algumas bibliotecas, que aí o ChatGPT tem uma limitação e ele mesmo fala isso, né? Às vezes ele fala que a base dele é até 2021, que é para a gente procurar alguma informação mais atualizada. Então a minha ideia aqui é fazer um exercício bem simples, tanto com o ChatGPT quanto com o Bard. Pensei aqui em algo de algum script mais tranquilo aqui para nós fazer em JavaScript e alguma coisa mais aleatória. Inclusive falar sobre os animes, né? Já conversei com o ChatGPT aqui sobre o Code Geass, por exemplo, fiz algumas perguntas. Se conhece o mangá, conhece o anime e trouxe até alguns detalhes. Então vamos lá. Eu até vou abrir um bloco de notas para nós fazer as mesmas perguntas iguaizinhas, tanto para um quanto para outro, e inclusive nós vamos testar os códigos que eles vão nos fornecer. Então eu criei aqui 3 perguntas simples que nós vamos utilizar. Nós vamos fazer um exemplo em JavaScript para criptografia e descriptografia de dados usando um par de chave assimétricas. Então, para quem está acostumado a fazer isso, está acostumado a trabalhar com criptografia, geralmente nós utilizamos uma chave pública e uma chave privada. A chave pública ela pode ser liberada para os nossos clientes, para as aplicações que nós vamos utilizar. Nós vamos cifrar os dados com a chave pública e somente a chave privada consegue descriptografar esses dados. E a chave privada, certo, não pode ser fornecida, fica apenas com a aplicação principal. Então nós vamos ver, inclusive, que o ChatGPT e o Bard eles mantêm o contexto, né? Você não precisa repetir o que você está falando. Então quando você está numa conversa, eu vou perguntar para ele, primeiramente, se ele conhece a criptografia de dados usando um par de chaves assimétricas, né? Ele vai dizer aqui que conhece, chave pública e chave privada, ou a chave pública compartilhada livremente, e pode ser usada para criptografar os dados e descriptografar com a chave privada. Então, ok, a teoria ele conhece. Então, nós vamos pedir agora em Node.js para ele criar um script para nós gerar um par de chaves, né? Uma chave pública e uma chave privada. Então, ele criou um código aqui. Vamos vir aqui no nosso VS Code. Eu vou criar uma pastinha ChatGPT, porque depois nós vamos comparar com o código do Bard. Inclusive, comentando, né, e vendo como ele entende o contexto. Não preciso repetir o que eu quero. Eu vou dizer código e comentários, todos em inglês.
E ele vai gerar o mesmo código, ó, e aí ele agora começou inclusive a conversar em inglês conosco, mas ó, vejam que ele já gerou aqui o código todo em inglês. Então eu vou criar aqui um novo arquivo chamado GenerateKeys, vamos trabalhar mesmo com JS. Eu entrei aqui na pasta no terminal e agora nós vamos rodar esse código. Vejam que ele rodou, mas claro, eu pedi para ele fazer um código para rodar e eu não pedi para ele salvar, né? Então vamos pedir para ele, preciso salvar as chaves em arquivo, para que a gente possa usar depois no outro exemplo. E vejam que ele, embora eu tenha escrito em português, ele continua falando com nós em inglês, já que a gente pediu na outra vez. Então ele fez um novo código aqui para nós. Agora ele já está usando a lib do fs para escrever para nós a public key e a private key. Vamos rodar mais uma vez esse código. Pronto, agora nós temos um arquivo da chave privada e o arquivo da chave pública. Então vemos que a gente teve que especificar para ele que era para salvar o arquivo. Não tem problema, né? A gente tem que pedir a coisa certa para a inteligência artificial. E agora eu vou pedir para ele gerar para nós um outro arquivo, né, um outro teste para nós usar essas chaves e criptografar e descriptografar dados. Ele até, legal que ele sempre explica, inclusive você pode usar códigos que você tem, que você vai trabalhar às vezes, para ele até dar uma explicação, né, do que está fazendo aquele código. Eu vou criar o arquivo aqui, teste.js. Então vejam que ele está lendo as chaves que ele mesmo sabe que ele criou, no diretório, né, raiz mesmo que ele criou. E aqui ele está escrevendo um Hello World. Ó, veja que a gente não especificou que data ele queria. Ó, está colocando o arquivo original, que é Hello World. Depois ele está encriptografando Hello World. Então, e depois ele mostra após descriptografar. Então vamos rodar esse código. Eu tinha criado na pasta IA, né, não na pasta aqui. Vamos criar dentro da pasta do ChatGPT. E agora vamos rodar esse código. Então vejamos aqui, original data, hello world, aqui o valor dele criptografado, e com a chave privada nós descriptografamos o valor. Então veja que o ChatGPT a gente teve que conversar um pouquinho e ele fez para nós, né, o nosso objetivo das 3 perguntas. Vamos manter esse código aqui, eu vou fechar eles aqui, vamos criar a pasta aqui para o nosso Bard, e agora nós vamos tentar fazer a mesma coisa lá com o Bard, depois nós comparamos os códigos. Vamos fazer a mesma pergunta para o Bard. O tempo varia, né? Agora ele demorou um pouquinho mais que o ChatGPT, mas tem dias que o ChatGPT, dependendo do horário, também demora para responder. Teve até um caso essa semana que ele não respondia e dizia que estava com sobrecarga nos servidores e era para ir tentando novamente até ele conseguir. Olha, ele também colocou praticamente quase a mesma resposta, né? Colocou alguns dados a mais aqui, com a opção que ele tem aqui de nós compartilharmos e até pesquisarmos no Google. Aqui tem algumas coisas de copiar e formar problema jurídico. Então tá, então nós vimos que o Bard também, obviamente, conhece isso, né? E nós vamos para a questão prática agora, para ele criar para nós um script de chaves em Node.js. Desta forma, vejam que ele não botou console, ele já está colocando para nós salvar em arquivo, né? Então, veja que precisamos uma interação a menos. Vamos lá, generate keys.js. Agora eu vou sair aqui da pasta do ChatGPT, vamos entrar na pasta do Bard e vamos rodar esse arquivo. Olha, ele deu um erro, salvei, vou rodar de novo aqui para garantir, mas provavelmente da forma que ele fez aqui, ele está dando um erro, pode ser questão de biblioteca. Aí nós vamos ter que conversar com ele lá. Geralmente eles pedem desculpa, né? Pelo menos o ChatGPT sim, peço desculpa pelo engano. Vou botar aqui que ocorreu um erro, que ele fez um código correto. Vamos fazer da mesma forma, nós temos o ChatGPT, nós queremos o código em inglês. Tem a questão das versões, né? Provavelmente o Bard já está com as últimas versões do JavaScript, inclusive. Então pode ser que alguma diferença aí nesse caso possa ter ocorrido. Ó, agora ainda continua o erro, ele simplesmente trocou a forma de gerar aqui e continua dando erro. Ó, agora ele voltou para o PEN. Na verdade, pelo que nós vimos, o PEN vai dar o erro novamente. Veja que nós chegamos num impasse aqui até. Eu realmente não tinha testado isso ainda com o Bard. Eu já tinha usado isso no ChatGPT, até por isso que eu pensei em fazer esse teste aqui. O ChatGPT não usou isso aqui, fez diferente a codificação. Vamos conversar com ele. Vocês vejam que ele foi, deu uma solução, voltou, retornou a solução. Agora eu escrevi aqui que ainda ocorre o erro, né? Se tem alguma forma de melhorar o código. Estou usando o comando node, nome do arquivo para rodar. Ó, e aí ele de certa forma, o nosso amigo Bard entregou os pontos. Fornecer para ele um código que gera nossas chaves assimétricas, que ele não conseguiu fazer.
corretamente, nem variando entre as versões. Mas tudo bem, vamos usar o do ChatGPT e tentar fazer a sequência. Então ele está explicando aqui. E agora nós vamos para a pergunta 3, né? Vamos fazer igual fizemos lá para o ChatGPT, o ChatGPT. Então ele nos forneceu um arquivo, nos forneceu o arquivo para testar. Vamos ver o que ele fez aqui. Ele criptografou com Hello World. Isso aqui foi a saída. Vamos passar isso para ele. Não é bem o que a gente esperava. Vou botar aqui. Vamos pedir a mesma coisa que o ChatGPT fez lá. Com o dado original, com o dado criptografado. Okay? Então veja que ele inclusive colocou a saída que o código deverá retornar. Ó, isso é interessante. Ó, ele está funcionando para encriptar, talvez. Está mostrando o buffer. Mas está mostrando o buffer aqui, então ainda não é o que nós queremos. Vamos dizer para ele que a saída foi isso aqui. Está dizendo que está correto. Estou dizendo para ele que não está. Aí você fica discutindo, né, com o Bard, com o ChatGPT quando é necessário. Você está certo, não deveria ter usado o buffer. Ah, ok. Então você viu que vamos testar novamente. Então veja que eu não estou nem analisando o código, nada, porque a ideia era fazer as inteligências artificiais aqui, né, o ChatGPT e o Bard se virar. Agora, ok, ó, ele mostrou, ele parou de usar buffer. Mostrou aqui o dado criptografado, tudo bem que ele está meio espalhado, que parece com Enter, mas de qualquer forma a ideia mesmo é que esse dado, se trafegar assim dessa forma, está criptografado. E agora aqui no final ele mostrou o Hello World. Então o Bard para nós nesse momento, talvez alguma coisa de versão, até pode ter, mas ele acabou, né, desistindo de nos gerar as chaves, né? Depois testei com a versão 16, com a versão 18 do Node, e não conseguimos passar daquele erro e aí voltava. Então geramos aqui as chaves com o ChatGPT, mas o teste aqui, depois de algumas idas e vindas, ele conseguiu resolver. Então vejam que as duas funcionam. Tivemos um pouquinho mais de problema com o Bard, mas o Bard está no mercado aqui para nós há poucos dias, né? E mesmo no mercado mundial, que saiu primeiro nos Estados Unidos, ainda é mais recente. Mas ele conseguiu depois cumprir o objetivo, né? Com um pouco de conversa ele acertou. Então vai muito também de como a gente faz a pergunta. Então o código de Generate Key, como o Bard não conseguiu fazer para nós, não adianta nós comparar. E já o nosso código aqui do ChatGPT e do Bard estão muito parecidos. Então aqui ele usa a Crypto UFS para poder ler as chaves. Aqui ele carrega as chaves, deu uma linha em branco, mas é a mesma coisa. Aqui o ChatGPT fez funções, né? Fez a parte de criptografar dados. Já o Bard já correu mais sequencial aqui, né? Criptografou e decriptografou e mostrou isso no console. E o ChatGPT criou duas funções e depois chamou abaixo aqui, criando uma constante para o dado original, chamando no console e depois chamando as funções para criptografar e decriptografar. Então, a única coisa que talvez, né, nesse teste eu farei diferente aqui, né, usar consts, mas até nós podemos testar isso, nós passar aqui para o ChatGPT aqui consts ao invés de funções, né? Ele provavelmente vai alterar para nós. Ó, transformou em const, mas com função também ia funcionar da mesma forma. E se nós pedisse isso lá para o Bard, provavelmente ele faria. Está pensando lá, né? Está programando agora e vai devolver para nós o resultado. E se nós pedir ainda, falar para ele que precisa ser em TypeScript, provavelmente eles vão ajustar. Veja que ele já transformou para nós aqui em TypeScript. Da mesma forma, o ChatGPT também. Então, ok, essa parte aqui de código, ok. Vamos para perguntas mais aleatórias. Vou abrir aqui um new chat perguntando se ele conhece o anime Code Geass. Então, aqui ele explica um pouquinho quando foi lançado, fala um pouco da história. Perguntar se foi divulgado um nome verdadeiro da personagem CC, como eles chamavam lá. Ó, aqui ele comenta, até setembro de 2021, o nome verdadeiro não tinha sido oficialmente divulgado no anime. Ele até sugere para nós verificarmos agora se tem alguma fonte mais atualizada. Arrecadou bem, 50 milhões, trouxe informações, né, algumas informações diferentes da obra. E aí vamos fazer essa outra pergunta. É a mesma coisa, ó, não foi divulgado o nome da personagem. Então, ok. Então veja que você pode conversar diversos, na verdade, qualquer assunto que você quiser, né? Tem que tomar cuidado com as fontes, né? Uma coisa que a gente percebe, e eu já vi isso comigo fazendo pesquisa sobre livros, você pode perguntar para o ChatGPT se ele conhece tal ou tal obra, tal e tal autor, e ele, geralmente, quando ele erra, inclusive ele erra com convicção. Então eu perguntei lá uma série de livros e ele me trouxe livros que eu sabia que não era daquele autor, e ele fala, o autor fez esse livro. E eu falei,
tá errado, esse autor não foi, né, o autor deste livro aqui. E aí ele pede desculpas e tem razão e foi lá e me trocou os livros e aí me trouxe corretamente. Então, esse tipo de coisa nós temos que estar, né, bem atentos, né, e sempre testar as fontes. Mesmo para códigos, não é nada recomendado você pegar código, jogar seus arquivos, rodar em produção, enfim, direto, scripts de banco, quando você precisa fazer também. Ele faz, mas sempre, quando eu peço aqui, eu sempre valido. Muitas vezes até antes de base de teste, enfim, eu sempre faço validações dos códigos, inclusive dou uma olhada ali, refatório que eu acho necessário para melhorar desempenho, etc. Porque eles, né, aprendem baseado em exemplos que se encontram na sua base de conhecimento, que foram exemplos, né, divulgados na internet. Então, é bem importante você estar atento a isso. E aí, né, você pode, como vimos aqui, explorar, né, e conversando com eles aqui. Vamos fazer a última pergunta aqui, até para nós ver coisas, assuntos diferentes, não tão técnicos, embora eu uso realmente aqui para a parte técnica, dúvidas, algoritmos, eles são muito bons em fazer isso, nessas coisas mais matemáticas, realmente tem feito muito bom. Pegar, por exemplo, retorno de dados, eu tenho lá um conjunto de dados em JSON, eu quero fazer um DTO, em vez de eu fazer um por um, quando você vai integrar com uma API, por exemplo, eu coloco ali para ele o conjunto de dados e ele monta para mim o DTO. Então, isso é bem interessante. Mas antes eu vou pedir aqui para ele, tem uma semente de laranja, passo para plantar e nascer uma árvore. Vamos pedir primeiro para o Bard aqui. Enquanto o Bard vai pensando lá, nós fizemos a mesma pergunta aqui para o ChatGPT. Então temos aqui, ó, para plantar uma semente de laranja, ele tem as etapas. Ó. Colhe uma laranja fresca, remove a polpa da semente, coloque um capo com água. Então ele deu aqui 11 passos para nós prepararmos a semente da laranja. E o ChatGPT aqui trouxe 7 passos. Então provavelmente muito semelhantes, mas para nós ver aí que eles funcionam, né, para diversos assuntos. Por exemplo, peguei um conjunto de dados aqui de uma API de integração, que eu tenho um retorno em JSON e eu quero fazer um DTO no meu sistema que eu utilizo. Então eu vou dizer aqui para o ChatGPT: olá, preciso fazer um DTO em Nest.js para esse conjunto de dados. Isso realmente funciona muito bem. Então nós vamos ver aqui, ó, temos um JSON com os valores e quando eu fizer isso, no caso aqui eu utilizo muito o Nest.js para trabalhar com APIs e ele vai gerar para nós aqui, claro que sem descrições, enfim, mas ele faz todo o corpo já, né? Então isso aqui realmente traz uma automatização do tempo, né? Eu tenho que fazer um por um manual lá, né? Colocar o SnotM, nem todos seriam, né? Mas ele gera aqui o corpo, né? Pronto, agora você só faz a automatização. Fazer o mesmo teste no Bard, fornecer o mesmo resultado, talvez não usando as notations de SnotEmpty, algo assim, mas em teoria, ó, ele fez aqui para nós, ele não adicionou a parte do Swagger. Mas ele comentou aqui que nós podemos usar. Vamos pedir se ele consegue. Então, esses termos, para quem não está familiarizado com programação, não é da área, aqui são termos, né, mais específicos, Swagger, né, API, enfim, mas para nós ver como ele funciona. Então, agora ele pelo menos colocou o API Property, que é uma forma de nós, Swagger é uma documentação que nós geramos que vai mostrar lá o que é cada um desses campos. Então, vejam que eles estão muito parecidos. A nossa ideia aqui não é dizer qual é melhor ou não. Eu tenho usado mais o ChatGPT porque está mais tempo disponível, tenho feito alguns testes como o Bard, e como nós vimos, isso aqui você faz tanto para programação como outras coisas, né? Você precisa formatar algum texto, criar nomes aleatórios, criar textos para campanhas, tudo isso você pode testar nos dois. O ChatGPT é só você criar conta, logar com alguma conta em alguma plataforma que ele aceite, e o Bard é a mesma coisa, com a sua conta Google você consegue usar. Os dois você consegue usar e testar de graça, embora a OpenAI, né, já tem a versão mais nova aí do ChatGPT, que é até com mais recursos, mas para você testar aí, fazer muitas coisas, você consegue com a versão gratuita. Vou deixar os links aí para quem ainda não teve acesso, fazer os testes. Qualquer coisa, deixe aí nos comentários. Então, até o próximo vídeo.